Boa noite, comunidade Alcance. Sejam muito bem-vindos ao nosso Alcance Mais. E é uma grande alegria nessa noite estar com vocês. E eu queria ministrar um texto ao coração de cada um de vocês nessa noite. Gostaria que você, na sua casa, pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, no capítulo 127. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. E esse Salmo, Salomão, quando ele escreveu esse cântico, ele nos dá uma orientação, ele nos mostra algumas coisas tão importantes que nós temos vivido nesses últimos dias. Nesse texto, nós vemos a preocupação, de um homem, o entendimento de um homem, daquilo que nós precisamos ter e viver, para viver uma vida nos dias de hoje dependentes do Senhor, dependentes daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. O livro de Salmo diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. O salmista começa com os assuntos do nosso dia a dia. Então, quando nós olhamos esse versículo, nós vemos que o salmista começa a falar do nosso dia a dia. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa. O que é a casa? A casa é onde nós vivemos, é onde nós estamos, é onde nós compartilhamos, é onde está o nosso dia a dia. É onde nós vivemos, é onde nós estamos a cada tempo. Então, o salmista começa falando sobre a moradia, sobre segurança, porque ele fala: em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade. Então ele está falando de segurança, de proteção, de cuidado. Eu gostaria muito que nessa noite você colocasse essa palavra cuidado aí no seu coração e aí na sua casa. Cuidado, segurança e trabalho, Ele quer, através desses exemplos particulares, chegar a um ensino de caráter geral. Ele dá a construção de uma casa que é abrigo de proteção para a família. Ele fala da segurança de uma cidade, que o permite que os moradores vivam em paz, cuidado. E ele também fala do trabalho, do esforço para prover o que é necessário. E nessas três questões nós podemos ver, e nesses três passos, nesses três entendimentos, nós podemos ver que o homem, que a pessoa, que a família, que o contexto geral está englobado nessas três posições. Isso é muito interessante. Quando eu comecei a meditar nesse versículo de Salmo, eu comecei a ver a importância que nós temos e que nós fazemos para que essa circunstância, a nossa casa, a nossa família e o nosso trabalho, que o nosso contexto, que é o nosso contexto do dia a dia, seja cada dia mais protegido. Nessas três questões, os homens estão envolvidos. Os construtores, os sentinelas, o homem que sai para trabalhar deve entender e compreender o conhecimento e a atenção do seu esforço. No entanto, o salmista procura mostrar que tais esforços, sejam em construir uma casa, seja em guardar uma cidade, ou seja em trabalhar com o máximo de empenho, sem que Deus esteja no controle de todas as coisas, ele acaba sendo em vão. Então é muito interessante esse versículo, porque ele nos dá essa direção, Só retomando, ele nos dá essa direção do cuidado da nossa casa, do cuidado do nosso trabalho e do esforço que nós precisamos empreender, não na força da nossa mão e nem na força do nosso braço, mas na confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. E é disso que eu quero falar nessa noite. É dessa importância que eu quero falar nessa noite. Nós temos vivido os dias difíceis, aonde a aflição, aonde a angústia, o medo, aonde a pressão, o corre-corre, a luta, a batalha do dia a dia, ela tem sido intensa nas nossas vidas, Não sei quantos de vocês tem notado que a hora que a gente menos vê, nós estamos levantando da cama, e a hora que a gente menos vê, a gente está deitando novamente. E o dia passou tão rápido, a velocidade foi tão grande, que nós não percebemos a quantidade de coisa que nós fizemos. Mas ao longo do tempo e ao longo dos dias, o nosso corpo, o nosso emocional começa a sentir essas coisas, começa a sentir essa aflição desse tempo.
começa a sentir a aflição dessa correria. E é disso que eu quero falar com vocês nessa noite, é desse despertar eu quero trazer ao coração de cada um de vocês. Nós vivemos a era da tecnologia, informações são acessadas rapidamente. Em questão de minutos, nós estamos conectados com o mundo. Somos a geração chamada, que eu até anotei aqui, que é a geração chamada a geração miojo, que tudo em 3 minutos fica pronto. Tudo em 3 minutos nós corremos, tudo em 3 minutos nós adiantamos, tudo em 3 minutos nós aceleramos, tudo em 3 minutos nós resolvemos. E tudo isso hoje está muito ligado às nossas vidas. Tudo isso está muito ligado a tudo aquilo que nós estamos fazendo. Moisés ora, no Salmo 90, 12, ele fala assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Uma boa maneira de ganhar sabedoria é aprender a viver dia a dia, com uma perspectiva eterna. O nosso Criador estabeleceu a eternidade em nossos corações. Isso está lá em Eclesiastes 3:11. Saber que teremos que prestar contas àquele que nos dá o tempo deve nos motivá-lo. Então, o que nós entendemos nesse versículo? O salmista está dizendo assim, ei, se vocês querem adquirir sabedoria, se vocês querem entender as coisas de Deus, o mover de Deus, a ação de Deus, que é a sabedoria que vem dos céus, o que vocês precisam fazer é contar dia após dia. Dia após dia. Isso me chamou muito a atenção. Eu fiquei algum tempo lendo esse dia a dia. Me chamou muito a atenção, porque, amados, como eu disse, os dias têm sido tão corridos, os dias têm sido tão opressos, que muitas das vezes nós perdemos a percepção de algumas coisas. E, amados, é no nosso dia a dia que nós aprendemos muita coisa. É no nosso dia a dia que o Senhor vem, nos dá sabedoria, para nós aprendermos a tomarmos decisões não precipitadas, mas decisões baseadas em cima daquilo que Deus prometeu para cada um de nós. E nessa noite eu quero despertar o seu coração aí na sua casa. Eu quero despertar a sua vida aí na sua casa. Como é que tem sido os seus dias? Como é que tem sido o seu dia a dia? Tem passado despercebido? Você tem dado valor a algumas coisas que são importantes na sua casa, com a sua família, com seus filhos, no seu trabalho, no seu dia a dia, com as pessoas que estão próximas a você, que estão ao seu lado? Será que você tem dado percepção a algumas coisas importantes? Amados, ao longo dos meus anos como cristão, esse ano eu estou completando 24 anos de cristão. E eu quero dizer a vocês uma coisa tão importante que Deus tem ministrado esses últimos dias, que a melhor ferramenta e o melhor instrumento que Deus deixou para mim e para você é o tempo. O tempo nos ensina muita coisa. O tempo nos mostra muita coisa. Tenho falado muito sobre isso, sobre o tempo, que o tempo, ele vai e nos ensina muita coisa. Só que na correria em que nós temos vivido, da forma em que nós temos vivido, trabalhado, agido, pensado, essa aceleração total que o mundo tem vivido, tem tirado essa percepção. Tem feito com que as pessoas se afastem desse tempo e percam o verdadeiro propósito em tudo isso em que Deus tem para as nossas vidas, em que Deus tem para realizar. Deus, ele geralmente trabalha na espera. A espera está relacionada com o tempo. Tem algumas palavras que vocês vão prestar atenção nessa noite, que eu vou estar falando, que vão estar todas relacionadas com o tempo. Então, assim, Deus geralmente trabalha na espera. Qual o significado de receber enquanto dormimos? O versículo, no final, do versículo 2, ele fala: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tantos esforços aos seus amados. Aí ele fala: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Qual é o significado enquanto dormimos? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Dormir está relacionado a descansar. Dormir está relacionado a pararmos, fecharmos os nossos olhos e descansar. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas não têm nem conseguido dormir. Por quê? Porque a cabeça não desliga. Porque está ligado ali, está ligado ali a 200 por hora. Esses dias eu me peguei chamando a minha própria atenção,
pensando, meu Deus, hoje a gente dorme com o celular na beira da cama. A gente dorme com o celular ali pronto, não pode escutar um barulhinho do WhatsApp chegando, que a nossa cabeça já está, tem o que é, quem é, como é, por que é. Né? E nós deixamos de dormir, de descansar, de confiar naquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Dormir está relacionado a descansar. E descanso está relacionado à espera e à confiança. Essas duas palavras, amados, esperar e confiar, está muito ligado à nossa vida como cristão, como dependentes de Deus. Nos dias de hoje, amados, nós precisamos ter essas três palavrinhas: tempo, espera e confiança, muito impregnadas no nosso coração, e nós precisamos buscar ela. Nessa noite o Senhor ministrou ao meu coração que Ele tem procurado pessoas que precisam ter o seu tempo com Deus, confiar no tempo de Deus, nas promessas na sua vida. Precisa entender que a espera é muito importante na sua vida, no seu coração, para que a sua confiança possa chegar-se diante de Deus, para que a sua confiança possa estar relacionada diante de Deus. No livro de Salmo, no capítulo 42, no versículo 5, o salmista diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Então aqui nós vemos o salmista mostrando a aflição da alma, a angústia da alma, a necessidade da alma. E quantas são as pessoas que têm vivido essa angústia? Quantas são as pessoas que têm passado por esse sentimento terrível de não entender aquilo que Deus quer fazer, de não entender essa espera que é tão importante na vida de um cristão? Então ele fala assim: espera em Deus, espera, pois ainda o louvarei. A espera em Deus, ela é importantíssima, amados. Nós precisamos nos desligar. Nós precisamos nos desligar muitas das vezes. Nós precisamos desligar ali o teu celular, o teu computador, a sua televisão. Você precisa desligar algumas coisas na sua vida para que você possa aprender a esperar em Deus. Infelizmente, essa última geração em que nós temos vivido, nós temos visto como as pessoas não conseguem mais esperar, não tem mais tempo. Uma fila de um banco é algo terrível. Uma fila no mercado é algo terrível, né? Eu vejo a minha filha, ela pega o celular e ela não tem mais paciência de ver um videozinho no YouTube até o fim, porque já está passando para o outro, já está acelerando para o outro. E essa aceleração e essa angústia tem trazido à igreja, nos dias de hoje, uma enfermidade. Tem trazido nos dias de hoje uma doença. E tudo isso, amados, a única coisa que nós precisamos aprender e entender é que nós precisamos esperar em Deus. A palavra de Deus nos ensina que prepararmos espiritualmente e emocionalmente para enfrentarmos momentos difíceis de muitos difíceis e tribulação e adversidade. Nos ensina a esperar com paciência, pois a resposta do Senhor para tomarmos as decisões certas e solucionarmos os nossos problemas. Olha só, descansar é livrar-se do cansaço, da fadiga, do trabalho, acalmar-se, alcançar um estado de tranquilidade, deixar de ter preocupações, descansar a mente, cochilar, dormir de leve. Olha o significado da palavra descansar. Tudo isso, amados, é muito importante para o nosso corpo. Tudo isso é muito importante para a nossa alma, para os nossos sentimentos. Descansar faz parte, amados, de tudo aquilo que nós vivemos e andamos. Por isso eu entendo a importância de nós vivermos dia após dia. Cada dia nós precisamos aprender algo e descansar. Já entendemos e já sabemos que a Bíblia diz que nós teremos muitas aflições. E se nós não aprendemos a descansar e confiar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós não iremos alcançar as suas promessas. Entregar alguma coisa é alguém sem receio de perder, de sofrer dano, revelar, ter confiança, ter fé, ter esperança,
Confiar é entregar alguma coisa sem receio. Confiar é deixar, é ter fé, é ter confiança. Isso significa confiar. E nós precisamos, nos dias de hoje, amados, confiar, ter essa confiança. Esperar é contar com a realização de coisas desejadas ou prometidas. É aguardar, é ter fé, confiar, é ter expectativa. Isso significa esperar. Né? Hoje, infelizmente, a palavra esperar no nosso coração, muitas das vezes, tem soado como algo terrível, como algo pesaroso. Puxa vida, eu não aguento esperar. Esperar para mim é algo terrível. Esperar para mim é algo que me impede, que parece que me bloqueia. Irmãos, esperar é algo importante. Nós precisamos entender, amados, que tudo tem o seu tempo. A Bíblia em Eclesiastes fala sobre isso, no capítulo 3, que existe um tempo para todas as coisas. Então, esperar em Deus é ter e aguardar a tranquilidade, a hora de Deus, sem deixar de fazer o que é nossa responsabilidade, confiando que Deus fará o que é da sua competência. Mas por que esperar se torna tão difícil? Por que esperar tem se tornado tão difícil na vida de um cristão, na vida das pessoas nos dias de hoje? A prática da espera é difícil por causa da impaciência, do imediatismo, da curiosidade. O nosso orgulho, a nossa sede de justiça, nosso desejo, muitas das vezes até mesmo de vingança. A nossa carne nos leva a atitudes e reações independentes, que pode trazer sérias consequências para as nossas vidas. Então, olha só, amados, como a espera, ela traz, quando nós não sabemos e entendemos dela, ela traz prejuízos terríveis para as nossas vidas. Quantas são as pessoas que estão sofrendo por não saber esperar, por não entender como a espera ela é importante. A espera não é a mesma coisa de você sentar e falar, bom, agora que Deus resolva, que Deus faça. Não é isso que eu estou falando. O que nós temos que fazer, nós sabemos que nós temos que fazer. O que precisa ser feito, nós sabemos. Mas nós precisamos entender que o tempo, ele não é nosso. O tempo, ele é de Deus. O tempo, ele não é nosso. Não somos nós que controlamos o tempo, é Deus que controla o tempo. Então, se Deus controla o nosso tempo, nós precisamos entender que a espera faz parte do processo e da direção ao qual o tempo quer nos levar. Então, nos dias de hoje, amado, nós precisamos entender que nós precisamos aprender e talvez começarmos a exercitar esse tempo em Deus, essa espera em Deus, para que nós não possamos tomar decisões precipitadas. E toda vez, amados, em que nós tomamos decisões precipitadas, pode ter certeza, nós vamos ter as nossas consequências. Né? Dizia o ditado, minha mãe dizia, que o apressado ele come cru. Né? Porque a ansiedade é tão grande que ele quer resolver aquela questão em cima de minutos, em cima de horas. Né? Então, assim, amados, nós precisamos entender que nós precisamos tomar as decisões baseadas em cima do tempo e em cima da espera ao qual Deus quer nos ensinar. Nós temos diversos exemplos na palavra de Deus de homens e mulheres que não souberam esperar o tempo de Deus e sofreram suas consequências. Abraão, em Gênesis, no capítulo 16, esse eu quero abrir com vocês, Gênesis, no capítulo 16, do verso 1 ao verso 4, nós vamos ler esse texto, e esse texto, ele mostra muito bem a ansiedade do coração de uma pessoa, a ansiedade do coração, de quando se tem uma promessa, e atrás dessa promessa, nós queremos resolver do nosso jeito, resolver da nossa forma, sem esperar a vontade de Deus. O texto diz assim, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. E então a mulher de Abraão tomou Agar, sua egípcia, e deu por mulher a Abraão, seu marido. E depois que ela já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã, ele teve relações com Agar e ela engravidou. E ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão,
Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olhou com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. E Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com que ela o que é melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha serva. Então o anjo lhe disse: volte à sua senhora e sujeite a ela. E o anjo do Senhor disse-lhe também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu seu grito de aflição, e ele será entre homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e ele habitará diante dos seus irmãos. Então Agar deu o Senhor que havia lhe falado com ela, e o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele a quem me vê. Por isso aquele poço se chama Ber-Lahai-Roi, fica entre Cádiz e Bered. Sarai entregou Agar a Abraão como esposa substituta a um patriarca. Quando naquele tempo a mulher casada não tivesse filhos, era envergonhada pelas outras e costumava entregar uma serva ao marido a fim de produzir herdeiros. As crianças nascidas dos servos eram consideradas filhos da esposa. Abraão agia de acordo com o costume da época, mas a atitude demonstrou falta de fé no cumprimento das promessas de Deus. Sarai buscou um problema para si quando deu Agar a Abraão. Assim como Abraão, Sarai teve dificuldades em crer nas promessas de Deus, que era direta e específica a ela e a Abraão. A sua falta de fé causou-lhe uma série de problemas, e que invariavelmente ocorre quando alguém tenta passar à frente de Deus, com o intuito de fazer a promessa dele se cumprir em nossos esforços próprios, não alinhados com a direção específica. Então aqui, amados, nós vemos uma história muito clara de uma pessoa que não sabe esperar, de que não soube esperar. Eles tomaram uma decisão baseadas nas dificuldades em que eles estavam vivendo. Amados, quando Deus promete algo para mim e para você, pode ter certeza, Ele não se esquece e Ele vai cumprir. Agora, o tempo de espera é o tempo em que Ele quer tratar algumas coisas nas nossas vidas. E nesse tempo, eles não souberam esperar. Eles não souberam ver aquilo que Deus queria tratar na vida deles. E o que eles fizeram? Vamos resolver. Eu tenho uma forma de resolver. Vamos resolver da forma que a gente acha que é o correto. E a Bíblia diz que ela arrumou uma serva para ter um filho com o seu esposo. Apesar de naquela época não ser algo distante, não era algo errado, mas não era algo que era a vontade de Deus. E tudo aquilo que nós fazemos que não é a vontade de Deus, irmãos, pode ter certeza, vai ter tribulação, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter contenda, vai ter confusão. Aonde tem confusão, significa que não é o tempo de Deus. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, uma confusão terrena, uma confusão terrível. Por quê? Porque Deus não estava, nesse momento, tratando aquilo que Ele queria fazer na vida deles. Então nós precisamos entender que o tempo é o tempo de Deus. Outro contexto histórico lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, Moisés sobe ao monte para orar, e quando ele está lá orando, Deus vem e fala para ele: ei, Moisés, desce, porque o povo já quer resolver do jeito deles. O povo lá já resolveu, que eles não querem mais esperar. Está lá em Êxodo 32, vamos ler rapidinho. Eles não querem mais esperar, eles querem resolver da forma deles, eles querem colocar do jeito deles, e o pior, eles a partir desse momento começaram a construir. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então se reuniu-se em volta de Arão e disse: levanta-se para nós deuses que vão diante de nós. Pois quando é este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. E Arão respondeu:
tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e das suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe Arão. E este, as recebendo na mão, trabalhou com ouro buril e dele fez um bezerro de metal. Então disseram: são estes, ó Israel, os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. E então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Então, todas as vezes que eu e você não sabemos esperar, não entendemos o tempo de Deus para as nossas vidas, pode ter certeza que Satanás vai entrar no meio. E ele vai fazer com que nós possamos fugir do propósito de Deus e criarmos o nosso próprio propósito. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão: ó, o seu povo, o povo a qual você tirou lá do Egito, eles começaram já a criar imagens e deuses próprios. Então, amados, nós precisamos entender que nós não podemos, de forma alguma, dentro dessas angústias, dentro dessa correria do dia a dia, dentro dessa loucura qual nós temos vivido, dentro desse dia após dia em que nós temos vivido, perder a percepção daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer tratar, daquilo que Deus quer agir em nós. Então, assim, o que Deus espera de nós nesse período de espera, isso é algo bem importante. Geralmente, quando enfrentamos circunstâncias problemáticas e situações de fogo, pode haver confusão em nossos pensamentos. E é nessas horas, nossa impaciência começa a argumentar. Deus não deve ter querido dizer exatamente o que disse. Ou talvez o problema esteja na minha habilidade de ouvir a sua voz. Ou talvez o que eu tenho ouvido é errado. Em 1 Samuel, no capítulo 15, 22, a Bíblia diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, muitas das vezes, nesse tempo de espera, amados, Deus ele quer gerar em nós, Ele quer fazer com que nós aprendamos a entender o que Ele quer tratar. E não só tratar, amados, Ele quer nos ensinar a obedecer. Ele quer nos ensinar a sermos filhos obedientes. Quantos de vocês, não tem exemplo na casa de vocês, que o seu filho muitas das vezes quer fazer uma coisa, e muitas das vezes você fala assim: eu podia até fazer, mas eu não vou fazer porque ele é um desobediente. E quando nós não deixamos ele fazer, ele precisa obedecer. E o exercício é ele aprender a obedecer a nós. Nós temos muitos exemplos como esse na nossa casa. E é assim que Deus age na minha e na sua vida. Se aquilo que você tem pedido em Deus não chegou ainda para você, é porque você ainda precisa aprender a obedecer ao Senhor. E nessa espera, amados, obedeça. Simplesmente obedeça. É o que o texto diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Não devemos agir com uma lógica e razão, nem prematuramente. A fé, ela necessita de confiança. Esperar é declarar que nós temos um Senhor e que Ele está no controle de todas as coisas, e que Ele pode todas as coisas, e que ao seu tempo Ele vai nos justificar. Então, assim, isso é obedecer. Nós precisamos obedecer. Eu sei que nos dias de hoje é muito difícil nós entendermos isso, mas o obedecer, ele gera em nós muita coisa. Assim como a espera, ela gera em nós muita coisa. A espera, ela produz em nós. A espera vai gerar em nós as transformações necessárias para que nós estejamos preparados para alcançar as bênçãos e as promessas. A espera cria em nós um ambiente de fé. Buscamos mais através da oração. Enquanto esperamos, nos entrelaçamos em Deus. Ou buscamos com intensidade. Queremos ouvir a sua voz. Estamos na sua presença. Esperar nos torna perseverantes, pacientes, que não desistem
Isso está lá em Salmo 40, no versículo 1 e 3 a 3, ele fala sobre esse tempo de espera. A espera impede que sejamos pessoas precipitadas. Esperar no Senhor retira de nós a ansiedade. Então olha só, quanta coisa gera em nós quando nós obedecemos e quando essa obediência, ela gera um tempo de espera. Ela produz muita coisa em nós, ela produz muita coisa no nosso coração, ela produz muita coisa que vai fazer com que nós amadurecemos, que vai fazer com que nós cresçamos, que vai fazer com que nós possamos desenvolver muita coisa. Essa espera, ela é importantíssima, amados, na nossa vida. E eu quero ler esse texto agora, que eu falei para vocês, que a espera também, ela tira de nós a ansiedade. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, o texto, ele diz assim, ó: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Olha só como é maravilhoso esse versículo, ele traz paz no nosso coração. Você que está ansioso, você que sofre de ansiedade, você que tem sofrido por dificuldades na sua vida, olha o que o texto diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então, nesse tempo de espera em que você tem visto, em que você tem trabalhado, em que você tem vivido, em que você não tem visto e você não tem conseguido enxergar a mão de Deus, amados, lance sobre o Senhor. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade. Deixe o Senhor conduzir essa ansiedade sobre a sua vida, sobre o seu coração. Voltando um pouquinho no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 7, esse texto também me chamou a atenção. Ele fala assim, ó: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, olha só, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam pacientes também vocês e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Esse exemplo ele é sensacional, esse exemplo ele é maravilhoso. Quem é o homem que planta uma laranja e fica ali debaixo do pé da laranja dizendo: bom, eu vou esperar, que daqui a pouco sai a laranja e eu vou comer ela. Nenhum lavrador faz isso, nenhum plantador faz isso. Ele planta, ele joga semente, ele rega, ele trata e ele vira as costas e ele deixa, porque ele sabe que ao tempo tudo vai colaborar para que esse fruto cresça e ele possa comer ele no tempo, na hora e no momento certo. Agora, nos dias de hoje, isso não tem acontecido. Nós temos plantado e a gente quer colher ao mesmo tempo. Amados, aprenda a esperar. Aprenda. Nós precisamos, eu me incluo em tudo isso, nós precisamos aprender a entender que o tempo de espera, ele transforma a nossa fé, ele nos traz para mais próximos de Deus, ele nos traz para mais proximidade do Senhor. Amados, eu me lembro quantas orações e quanto tempo eu já investi em Deus buscando algumas coisas para a minha vida. E quanto mais tempo demorou, foi mais o tempo que eu aprendi. Foi mais o tempo que eu pude aprender a esperar em Deus. Aprender a confiar e estar mais próximo dEle. Deus nos chama a ouvir a sua voz e a acreditar em suas promessas. A tirar os olhos daquilo que é natural e ligarmos diretamente ao sobrenatural. A crer que não há impossíveis a Deus. Mas, importante que um milagre é o processo pelo qual passamos para chegar até lá. Guarda essa frase no seu coração. Mais importante que o seu milagre é o processo pelo qual você vai passar para que você chegue e conquiste aquilo que Deus quer fazer em você e através da sua vida. A espera é necessária, ela é benéfica, ela é fortalecedora e ela gera em mim e em você um propósito de entender que nós temos um Deus que é Pai, nós temos um Deus que é Senhor, nós temos um Deus que é maravilhoso, que nos ama e que sabe das necessidades de cada um de nós. Quando eu leio esse versículo no livro de Tiago, ele me chama muito a atenção, porque é o que nós precisamos aprender nos dias de hoje. O Senhor não deixou
esse exemplo. Eu gosto demais, é um dos exemplos que eu mais gosto, de comparar as nossas vidas como uma plantação, como uma semente, como um tempo para que o fruto possa ser produzido. Amados, quem já comeu fruto aqui fora do tempo? É algo horrível, é algo terrível. Comer uma fruta sem ela estar o tempo dela preparado. Mas é tão maravilhoso quando nós comemos um fruto e esse fruto está ali, prontinho, né? Na hora certa, saboroso, gostoso. Assim, amados, são as coisas que Deus tem para mim e para você. Tudo aquilo em que nós anteciparmos e a gente querer resolver com as nossas mãos, nós vamos sofrer as nossas consequências. E é o que nós temos visto nos dias de hoje. Uma geração, um povo que quer resolver da sua forma e do seu jeito. Mas nessa noite eu quero despertar o seu coração. Nessa noite eu quero despertar o seu íntimo. E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que aquilo que você tem buscado, que aquilo que você tem clamado diante do Senhor, que aquilo que você tem pedido diante do Senhor, ainda não chegou na sua vida, porque não é o tempo, e porque Deus quer trabalhar a espera e a obediência no seu coração. E Deus ministra muito forte no meu coração, que se você entender, compreender e confiar, nós aprendemos o que é confiar em Deus, aquilo que tem sido aflição na nossa vida, aquilo que tem sido aflição no nosso coração, pode ter certeza, ao tempo certo, a hora que você menos esperar, vai chegar na sua vida. Talvez seja uma cura, talvez seja um milagre, talvez seja uma restauração no seu casamento, talvez seja um milagre financeiro que já faz tempo que você tem buscado, mas a ansiedade tem sido tão grande que você não tem conseguido esperar o tempo certo para você estar preparado para receber essa bênção. Eu digo e eu quero orar nessa noite para que o Senhor possa te ajudar a confiar no tempo e no propósito para que ele se cumpra em sua vida. Olha só, confiar é entregar alguma coisa a alguém sem receio de perder ou sofrer dano. É revelar, é ter confiança, é ter fé, é ter esperança e acreditar que ele vai chegar. Então eu queria te convidar aí você na sua casa, que você possa fechar os seus olhos. Talvez você tenha passado os dias mais difíceis de espera na sua vida. E eu quero orar pela sua vida para que o Senhor possa trazer essa confiança e essa convicção ao seu coração. E que nessa noite você possa deitar na sua cama, você possa reclinar a sua cabeça e ter um sono do justo, ter a paz sobre o seu coração, ter a paz sobre a sua vida. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos um Deus tão precioso. Nós temos um Deus tão maravilhoso. Nós temos um Deus tão soberano que além de Deus e Senhor, é um Pai. Nos ensina como Pai. E qual é o Pai, Senhor? Qual é o Pai que não sabe das necessidades do seu filho, Pai? Deus, e nessa noite, Senhor, eu quero orar pelas necessidades de cada um destes meus irmãos que estão me escutando, que estão me vendo nessa noite, na sua casa, no seu trabalho, através, ó Pai, desse áudio. Meu Deus, que o Senhor possa estar trazendo essa paz ao coração deles. Ensina-os, ó Pai, ensina-os ao saber esperar, ensina-os, ó Pai, a descansar em Ti, ensina-os, ó Pai, a confiar, Senhor, de que o Senhor, meu Deus, tem algo a realizar na vida deles. Meu Deus, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, a toda ação contrária, a todo impedimento das trevas, a todo laço de Satanás que vem sobre a vida desses meus irmãos, colocando a ansiedade, colocando a opressão, a depressão, a angústia, Senhor, por não saber esperar, e Satanás tem se aproveitado dessa circunstância. Meu Deus, eu dou uma ordem agora, na autoridade que o Senhor me concede na Tua palavra, para que todos os demônios fujam e saiam dos caminhos deles, ó Pai, e que eles possam, Pai, nessa noite, aprenderem, ó Pai, a confiar
e entregar, Senhor, a Ti, Senhor, todas as angústias do seu coração. Deus, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu clamo, eu oro, Senhor, e eu coloco diante das suas mãos todos estes, ó Pai, que nos escutam, ó Pai, e que estão, ó Pai, aqui dispostos a obedecerem, ó Pai. A Tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar, que eles possam obedecer a sua voz e o seu chamado, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Que o Senhor vos conceda paz, que o Senhor dê a cada um de vocês dias, a cada dia, essa paz e esse tempo de entendimento, de espera no Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.